Este é o Coltec, um capítulo marcante da história educacional de União da Vitória. O colégio foi, por mais de 2 décadas, referência em excelência e inovação. O curso técnico em informática, o mais antigo da região, formou centenas de pessoas e consolidou o legado da instituição. Olá! Na continuidade da série de entrevistas sobre o Coltec, o Colégio Técnico aqui de União da Vitória, hoje nós temos a grata satisfação de receber aqui no estúdio do Grupo Verde Vale de Comunicação uma pessoa muito querida aqui no Vale do Iguaçu, também para os alunos que estiveram no Coltec de toda a região e particularmente uma pessoa que me traz animosidade em estar falando e, é claro, muito conhecimento, que é a professora Simone Santos Jungs. Obrigada por estar aqui junto com a gente, por compartilhar a sua história junto ao Coltec e a sua história enquanto educadora aqui no Vale do Iguaçu, uma grande amiga, uma pessoa muito querida. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Vanessa. Eu agradeço o convite. Fico muito contente por ter sido lembrada pela minha trajetória aqui na cidade, no colégio e na Unilv em si. Muito bem. A professora foi muito citada pelos seus colegas que já passaram por aqui e que trouxeram a história do Coltec. É isso, se formou uma grande família, Sim. uma amizade solidificada dessa forma. A professora Faina citou, o professor Jairo, Genoveva, enfim, corpo docente que passou por aqui, falando da referência de Simone Jungs enquanto profissional do Coltec. Isso é bacana? É muito bacana, muito legal. E foi assim uma história de mais de 20 anos, né? Então a gente conseguiu formar laços muito fortes lá dentro. E a minha participação não foi só como professora, eu também tinha uma função administrativa durante muito tempo no colégio, e daí o contato era muito próximo, tanto com os professores quanto com os alunos, né? Então é um carinho muito grande que eu tenho por todos que passaram pelo Coltec. Muito bem. Como é que foi o seu ingresso ao Coltec? Até porque eu sei que foi uma das suas primeiras experiências junto ao cenário da educação, é isso? Sim, sim. Eu me mudei para a União da Vitória em 88. Em 1988, em julho de 88. Cheguei aqui um frio tremendo, né? Foi bem difícil essa adaptação em relação ao clima. Mas a cidade sempre foi muito acolhedora, né? E eu comecei a trabalhar já com educação, mas em primeiro lugar num colégio particular, uma experiência de poucos meses, e depois já entrei numa escola de línguas aqui da cidade também. E ali fiquei durante 10 anos. Então, a experiência maior que eu tinha até então foi numa escola de línguas em que o número de alunos em sala era um pouco menor, né? Justamente pelo tipo de educação que a gente realizava ali. E um belo dia, em 1999, eu estava passando ali pela Cavalcante e vi uma amiga, a Rosana, também tinha trabalhado comigo nessa escola de línguas. E ela me disse, nossa, era bem você que eu precisava encontrar. Olha só que bacana. Era Um bem feliz você que eu encontro. precisava encontrar, porque a gente está precisando de uma professora de língua inglesa e a primeira pessoa que eu pensei foi você. E daí ela falou do colégio, né, que eles estavam precisando com urgência, isso era abril de 99, estavam precisando com urgência e eu tinha assim, eu trabalhava naquela época nessa escola de línguas, mas em São Mateus, eu gerenciava a escola de São Mateus. Daí eu tinha segunda de manhã livre e o sábado de manhã. Naquela época tinha aula no sábado no colégio. E daí já naquela segunda-feira, isso foi no sábado, na segunda-feira ela já agendou, fiz uma entrevista com a professora Genoveva, que era orientadora educacional, com a professora Eneida, que era supervisora na época, e o professor Cavê, que era o diretor do colégio. E ali a gente já conversou, já passei pela entrevista e já comecei naquela semana mesmo, no sábado. Eles conseguiram reorganizar o horário, porque eram as únicas 2 manhãs que eu tinha, né? Então foi reorganizado o horário e a gente conseguiu que eu iniciasse ali em abril mesmo. E naquele ano já fiz o concurso, fui aprovada no concurso e continuei no colégio, né? Depois assumi algumas horas para ajudar a professora Eneida na supervisão,
que ela já estava um pouco cansada e daí precisava de ajuda em alguns dias, então comecei ajudando ali e assim fui tendo mais contato com os professores, né? Fui me adaptando melhor ao colégio e foi assim, e daí continuei, não parei mais. Que Depois assumi bacana. algumas aulas Aham. na Uniuv, na FACE antigamente, né? Não era FACE ainda, antes de se transformar no centro universitário. E assim eu comecei, digamos, no século passado. Às vezes os Aham. alunos perguntavam, faz quanto tempo que você está aqui? Eu disse, desde o século passado. Não, século passado não, milênio passado Milênio já, né? passado, aham, A entendi. gente atravessou o tempo assim. Mas foi uma experiência bem gratificante. Não vou esconder que foi estressante também, em alguns momentos estressantes, sabe como que é a educação, né? Aham. Mas assim, foi gratificante na maior parte do tempo. Que bacana. Muito feliz lá. Que bom. Professora Simone Santos Jungues compartilhando com a gente parte da sua história junto ao Coltec, junto à área educacional, até porque ela tem um currículo arraigado de experiência profissional e eu compartilho aqui. Doutora em Educação pela Universidade de Montevidéu, é isso? Uhum. Que bacana. Teve essa experiência internacional também, não é, Sim, sim. professora? A tese teve como foco a avaliação da aprendizagem. Isso. É mestre em Educação pela Universidade de Montevidéu, Universidade de La Empresa de Uhum. Montevidéu, especialista em língua inglesa pela Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras, nossa querida FAFIUV, licenciada em Letras em Inglês pela Universidade Federal do Espírito Santo, Uhum. técnica em tradução e interpretação pelo Colégio Americano Batista de Vitória, no Espírito Santo, e também trabalhou com o regime de dedicação exclusiva no Centro Universitário da cidade de União da Vitória, Uniuv. No Centro Universitário exerceu o cargo de pró-reitora de ensino, foi professora de língua portuguesa e literatura no ensino médio, juntamente do Coltec, professora de língua inglesa, inglês instrumental, metodologia e técnicas de pesquisa, comunicação empresarial, língua portuguesa e produção científica em diversos cursos de graduação da instituição. Também participou do conselho editorial, no qual foi responsável pela tradução de textos para a língua inglesa. E também fez parte do quadro de professores dos cursos de pós-graduação da instituição. Pró-reitora de ensino na Fundação Centro Universitário da cidade de União da Vitória, coordenadora pedagógica, também além de professora do Coltec. Quando houve um currículo desta magnitude, pensa, poxa, eu fiz tudo isso? Tem que. Fôlego aqui. Que bacana, professora. As coisas foram acontecendo, né? E a gente sempre querendo se especializar para melhorar, atuar melhor e fornecer um serviço melhor também para a educação, Os né? seus colegas citaram que o bacana do Coltec era isso. Professores renomados que atuavam tanto no colégio técnico quanto na instituição, na Uhum. Uniuv, a FACE, depois a Uniuv. E é isso, essa é a prova, né? Com um currículo desse, né, a senhora esteve à frente de uma sala de aula com alunos, com adolescentes e que pôde trazer um conhecimento tão valioso. Uhum. Isso é uma característica dos professores do colégio. Todos tinham uma formação universitária, pós-graduação, mestrado, doutorado, né? Todos ou um deles. E tinha essa experiência também no ensino superior, né? Em algum momento, ou sempre atuaram nos dois níveis de ensino, tanto na graduação quanto no ensino médio. E isso trazia uma riqueza muito grande para o ensino médio, porque tinha uma experiência profissional ali também, além da experiência educacional, né? E o fato de ser um colégio técnico que já formava profissionais para atuarem no mercado de trabalho também, né? Muito bem. Simone Santos Jungues é natural de onde? Eu sou natural do Espírito Santo. É mesmo, Na por isso essa menção com o verdade, Espírito Santo. isso, aham. Legal. Então, minha mãe é daqui, da região. Meu pai era de Ibicaré, perto de Joaçaba. Aham. Estudou no Colégio São José, Uau. interno ainda, na época que havia o internato São José. E eles se conheceram aqui. E depois que se casaram, foram para o Espírito Santo. Então, eu e meus irmãos nascemos lá. Depois, quando eu estava com 20 anos, tinha recém me formado na universidade, a gente voltou. Porque quem bebe água do Iguaçu volta, né? Ia te Tem perguntar que esse é prova que deu certo. Bem isso. E a Que gente bacana. voltou depois de
21 anos que minha família morava lá, né? Eu tinha recém me formado, estava com 20 anos. E os meus irmãos eram todos menores, eu sou a mais velha. De Então quantos a gente irmãos? somos 4, 4 irmãos. 3 mulheres e um homem. Aham. Aham. Então viemos para cá e daí eles continuaram os estudos. Eu tinha me formado na graduação, parei um tempo, fiquei trabalhando e depois voltei a estudar de novo. Fiz a pós na FAFIUF, né? Hoje o Unespar, e fui para a Universidade de La Empresa, no Uruguai, e assim foi. Fomos desenvolvendo profissionalmente. Bacana, foi fluindo. Na sua família, mais alguém também é da área da educação? Só meu irmão escapou. Mas todo mundo seguiu Todos. o caminho. Tem a Que Kellen, que é bacana. hoje Exato, vice-diretora da exato. Unespar, né? A minha irmã Suelen mora em Joinville, trabalha com educação infantil. A minha mãe foi professora em Cruz Machado, antes de casar. Que incrível. A minha cunhada é professora também, né? Os meus cunhados não, mas e o meu irmão também escapou Que dessa sina bacana. da família. Então a sua inspiração veio de família Veio de ou família. houve algum outro fator motivacional para que hoje fosse reconhecida na área educacional? Sabe aquela coisa de criança, de brincar de ser professora? Aham. Sempre foi uma das minhas brincadeiras favoritas, Que né? E bacana. tinha me espelhado na minha mãe, que tinha essa profissão também, e a minha mãe amava lecionar, né? Ela parou depois que casou, mas continuou gostando disso e valoriza muito a profissão ainda hoje. É uma arte, é um dom, a gente já nasce com isso? É um dom, mas é uma profissão também, né? Tem que ser profissional também. Então a gente pode nascer com essa vontade, se torna um melhor profissional, né? Mas acho que ainda precisa ser mais valorizada, não é só um dom, não é só uma vocação, né? Ainda precisa uma valorização maior, um entendimento maior do que é ser professor e do que significa isso para a sociedade, né? Muito bem pontuado. Quando nós falamos do Coltec, a professora citou que também foi um tanto quanto desafiador. Então, a Uniuv, ela foi a mantenedora, né, do Coltec por quase 3 décadas, Sim. né? Então, havia uma estrutura preparada, um corpo docente preparado para os alunos. Quando a gente fala em desafiador, é tudo isso. Trabalho com adolescentes para algo que foi pioneiro aqui na Uhum. região, não é mesmo, professora? Sim. É, foi bastante desafiador, mas a gente tinha um apoio muito grande da instituição, né? Da mantenedora, que era a Fundação Municipal Uniuv. Então, esse apoio significava, inclusive, apoio para os nossos estudos. Então, Uhum. sempre que nós precisávamos fazer algum curso ou pedíamos, nunca tivemos isso negado, né? Para todos que pediram, foi liberado isso. O Jairo, na época, era o diretor, né? Chamava de diretor, depois que virou centro universitário, ele passou a ser o reitor, mas ele sempre investiu muito nessa área, na formação dos professores. Então, isso Uhum. foi muito necessário e muito importante que ele tivesse essa visão também, né? Dessa necessidade que nós tínhamos de nos aprofundar e profissionalizarmos mais. O que é que mais te impressionou, professora, quando iniciou, quando foi o start, a sua primeira aula, com a sua primeira turma do Coltec? Como é que foi? Olha, toda primeira aula dá aquele friozinho. Acho que como tudo na vida, né? Tudo, tudo. E quando acaba isso, pode Aham. desistir que já não Pode, tá mais, não é mais para você aquilo, né? concordo. Então, todo início de ano era assim, a gente sempre tinha aquela expectativa, né? Quem vão ser os alunos, quantos vão ser, quais são as expectativas deles, né? O que que a gente vai poder fazer por eles, o quanto eles estão motivados e como a gente pode motivar ainda mais para que continuem e queiram aprender cada vez mais, né? Então, essa sede de aprender e de ensinar é o que mais motivava a gente, o que mais impressionava, né? No ensino médio, às vezes a gente percebia, né, no colégio, ali no Coltec, nem todos tinham aquela vontade Aham, de estudar todos os dias, certo. né? Sabe como que é? Adolescente Adolescente, é né? desafiador por natureza, né? Então, cabia a nós trazermos essa motivação e conseguirmos que eles permanecessem com essa vontade de estudar, né? Por esse período, né? Até porque o colégio técnico ele é muito bem visto, né? A gente Uhum, fala, cita hoje uma referência ao Instituto Federal do uhum, Paraná, uhum. que é algo similar, não é mesmo, Sim, sim. professora? Então, no início, quando eu comecei no Coltec, era o curso técnico, ele acontecia todas as manhãs, de segunda a sábado,
e 1 ou 2 tardes. Então era integrado o médio e o técnico. Certo. Depois houve uma separação, o médio no período da manhã e o técnico no período da tarde. Aham. Mas foi uma questão de legislação que foi mudando e a gente teve que adaptar o curso para isso, né? Então era quase como um ensino integral que a gente tem hoje. Os alunos iam manhã e tarde. Isso Aham. também era desafiador, tanto para eles quanto para a gente, porque pense, manter um aluno 8 horas trabalhando, estudando por dia, não é fácil, Aham. né? Então, os professores tinham que fazer das tripas coração para conseguir manter aquele aluno interessado em tudo, né? Eles gostavam muito do técnico, porque no técnico era mais a mão na massa mesmo, Aham, né? aham. Então, era mais A dinâmico. prática. Isso, era a Ah. prática. Então, o técnico ficava à tarde, o que deixava um pouco mais leve para eles. Mas eles também tinham todas as obrigações para cumprir, né? Muito bem. Sua função junto ao Coltec, ela foi encerrada com a função de orientadora pedagógica? Eu era professora na época Aham. e ajudava um pouco na orientação ali Ah, também. legal, Aham. legal. O papel do orientador pedagógico, ele é muito importante, não é, É, professora? é um acompanhamento do aluno. Na verdade, é uma ponte entre aluno e professor, né? Então, a gente tem que ver tanto o lado do aluno quanto o lado do professor e tentar fazer essa mediação ali para que tudo funcione e que eles se entendam. Legal. Além dos pais também, né? Uhum. Tinha essa conversa com os pais também. É uma extensão, né, junto da comunidade, né? Uhum. O que mais me admira na profissão do professor, e entre tantas qualidades, entre tantas virtudes, é de que, como prova, a professora Simone chegou cumprimentando já seus ex-alunos aqui do grupo, lembra do nome, lembra de detalhes, é isso mesmo. Muitos alunos que fizeram história e que a gente fala que estão muito bem empregados hoje no cenário nacional e até internacional, professora. Sim, sim. Nós temos alunos do colégio que hoje, pela facilidade da tecnologia, podem trabalhar de qualquer lugar do mundo, né? Então, temos alguns alunos que viajam o mundo trabalhando com o que aprenderam no Coltec. Tem alunos que continuaram fazendo uma graduação relacionada à parte técnica mesmo, à informática, e outros pararam ali e continuam se dando muito bem assim, né? Trabalhando. Alguns trabalham daqui mesmo, gostam da cidade, mas trabalham com empresas internacionais, e outros não, outros aproveitam para conhecer o mundo, né? Então, é Muito muito legal. bom ver isso, assim como vocês que estão aqui, que também passaram alguns passaram pelo Coltec, outros passaram pela Uniuv. Aham. Então, é muito bom ver vocês atuando no mercado de Ai, legal. trabalho, né, com o que vocês aprenderam ali. Então, essa influência que a gente tem na vida das pessoas é muito interessante, é muito Hoje a gente vê que é só importante, gratidão, né, gratificante. professora? É, De é. ambos, né? Há uma Uhum. reciprocidade de gratidão, há algo mútuo, né? Sabe que às vezes a gente encontra alguns alunos e alguns assim que foram mais espirituosos, mais desafiadores, vamos dizer assim. Entendo. Aham. E eles dizem, puxa, hoje eu me arrependo de não ter aproveitado mais aquela época, quando a gente podia só estudar. Aham. Agora tem que trabalhar, estudar, então é mais difícil, Sabe que eu sempre né, a falo isso? vida. Aí é família, né? A gente tem muita coisa, tem muitas atribuições, né? E Aham, quando a gente só verdade. podia estudar, a gente ainda tinha queixa, né? Pois é, pois é. E é um momento tão importante para a vida da gente, que é a nossa base, não é, professora? Uhum, sim, sim. Sabe que, mudando um pouquinho, voltando À a falar do vontade, à Coltec, vontade. eu falei agora há pouco da conversa do orientador, né, com pais, alunos, professores, essa intermediação. Uma coisa que marcou muito o colégio e marcou muito a vida dos professores e dos alunos era a formatura do Coltec. Você acha que chegou a participar de algumas Sim, também? sim. Aham. Então, era assim, era quase uma formatura de ensino superior, Incrível. né? Eles tinham, lá no início, eram 3 eventos grandes, era a missa, era a colação de grau e o baile. Depois foi mudando um pouquinho e a missa foi encurtando, virou uma fala durante a colação de grau, né? E o baile permaneceu também. Então, a gente sempre tinha uma conversa, era uma discussão árdua, assim, sabe? Porque os alunos queriam uma coisa, na verdade, Aham. eles queriam tudo. E os pais nem sempre estavam dispostos a dar tudo, ou queriam dar tudo, né? Entendi.
Então, a gente sempre tinha que esclarecer, fazer aquele meio de campo. A Genoveva sempre participava, eu também, da conversa entre pais e alunos ali para deixar bem claro o que que era necessário e o que não era necessário, né? Porque, na verdade, é uma formação técnica que exige uma colação de grau, Aham. mas o ensino médio não exige essa colação, né? O ensino médio é a conclusão de uma etapa, Sim. né? O ensino técnico, além de ser uma conclusão de uma etapa, exige a colação de grau. Então, mas não exige um baile. Uhum. Mas os alunos queriam aquele baile sempre, né? Comemorar. Comemorar. Sempre queriam Aham. comemorar. E era importante para eles. Pense, 3 anos estudando manhã e tarde, tinha que comemorar aquela etapa, né? Certamente. E os bailes sempre foram muito marcantes, assim como a colação de grau era sempre muito emocionante, né? É lindo. Ouvir o paraninfo falando, os alunos se emocionando, chorando muitas vezes, né? Era assim, eu não gostava de perder nenhuma das cerimônias, porque era muito bom de ver os pais e os alunos naquele momento, Uma né? missão, a sensação de dever cumprido, né? Isso. Que Missão cumprida. bacana. Mais uma turma, era sempre o que a gente comentava no Ah, final, né? Os professores se abraçavam, diziam, mais uma turma que a gente conseguiu trazer até o final, né? muito Então bacana. isso era muito bom. Uma boa lembrança. O Uhum. Coltec ele está em stand-by desde 2024. Te deixou com uma sensação de saudade? Muito, muita saudade. Foi assim, um baque, né? Uma dor no coração, porque não era só um trabalho, era o coração da gente estava ali, né? Eu tenho um carinho muito grande, tanto pela Uniuv quanto pelo Coltec. E o fato de ter que interromper as atividades naquele momento foi assim muito triste para a gente, né? Como se um pedaço da gente estivesse indo embora, né? Finalmente se concretizou o fato da incorporação da Uniuv pela Unespar, né? Isso. Infelizmente a Unespar não tem essa previsão de um ensino médio, de uma escola técnica, né? Um ensino técnico. Mas nada que não possa mudar lá para frente, né? A gente espera que isso possa se reverter e voltar a acontecer um colégio como o Coltec. Dedos cruzados a longo prazo, ou É, curto ou longo prazo, não é, professora? isso, vamos esperar Para a que gente sim. poder reviver mais anos, Uhum, mais situações bacanas uhum, como essa. Nós falamos ali sobre essa extensão, né, do Coltec junto dos pais, junto da comunidade. A gente sabe que teve várias atividades que envolveu tudo isso. uhum, Mostra de cursos, aham, o hackathon, além, né, desse perfil da formatura que foi um destaque, teve várias atividades que envolveu a sim. comunidade, né? Sim, sim. Nós tínhamos sempre. O Coltec participava da mostra de cursos, né? Legal. Mostrando o curso técnico e ensino médio também. Tinha as festas juninas que envolviam a comunidade, né? Foi uma iniciativa do Coltec, depois a Uniuv acabou participando também, e foi Legal, muito legal, né? legal. Nós tínhamos uma comemoração todo ano, que era o Dia das Mães e o Dia dos Pais. Então, os pais vinham participar junto naquele momento, os alunos faziam apresentações artísticas. Sempre tinha alguém que cantava, que tocava o violão, ou que gostava de declamar, ou que fazia um Aham. teatro. Então, a professora Ana Inês, que era professora de artes, ajudava bastante nisso. A professora Márcia Bilhoa, que também trabalhou um tempo no Coltec, também ajudava a organizar essas comemorações, né? E era importante porque era um momento de encontro, pais e filhos, né? Os filhos adolescentes já não estão mais em todos os momentos com os pais. E naquele momento eles participavam e era bastante emocionante. A comunidade, né, em peso. A Uhum. gente sabe que a Sim, sim. movimentação dentro do centro universitário era grandioso, era Uhum. volumoso. Sim, sim. E além disso, a gente também fazia algumas visitas técnicas, né? Eu lembro de algumas viagens que a gente fez. Nós fomos até Petrobras, fomos até vários lugares diferentes ali para mostrar para eles como que era a vida profissional também, né? Na rádio, eles vinham visitar às vezes Sim. também aqui na Aham. rádio, né? O curso técnico trazia. Legal. Então a gente procurava trazer essas experiências diferentes para que eles percebessem essa ligação com o mundo profissional também, né? Que eles Muito. tivessem esse contato inicial já ali na adolescência, até para definir o que eles querem para frente. Eu sempre penso que aos 17, 18 anos, que é quando eles estão terminando o ensino médio e entrando na faculdade, na universidade, é muito cedo para decidir o que vai se fazer para o resto da vida, Aham. né?
ainda mais com a infinidade de cursos que a gente tem hoje. Não só aqui na cidade, mas em toda a região, e além das universidades EAD, Aham. né? Então, é muito difícil escolher. E esse contato que o ensino médio, o ensino técnico fazem com essas outras instituições é importante para Já é o que... primeiro contato para o Sim, futuro, né? sim, sim. Já ajuda a começar a Uhum. definir, pelo menos a área, né? Pelo menos a área em que quer atuar. Muito bacana. Um dos grandes diferenciais do Coltec, professora Simone, foi justamente o funcionamento em um ambiente universitário? Foi, foi. Isso foi bem importante. Nós tínhamos toda a estrutura que o centro universitário oferecia para a graduação, nós tínhamos também para o colégio, né? Então, tinha os estúdios dos cursos de jornalismo, de publicidade e propaganda, tínhamos os laboratórios de informática, a biblioteca, enorme, né? Acho que não tem uma biblioteca tão grande assim em muitas das escolas de ensino médio que a gente tem aqui. Essa biblioteca também é aberta para a comunidade, né? Mas eles tinham ali, do ladinho, eles podiam buscar, retirar livros e tudo, ficar ali lendo, né? Então era um ambiente universitário no ensino médio. Que bacana, que junção interessante, né? Uhum, uhum. Eu acredito que foi em 2011, porque nós já estávamos sempre destacando junto o Coltec, as atividades, e foi justamente junto com a professora que a gente divulgou que o Coltec ficou entre as 5 melhores escolas do Brasil no Desafio Nacional Acadêmico. Uhum. O Foi um DNA grande feito? foi surpreendente porque acho que foi a primeira ou a segunda participação do colégio nisso. Teve a participação da professora Edna Trebien, né? Ela muito incentivadora, ela também ama a educação, né? Aham. Incentivava muito essas participações dos alunos. E assim, eles ficavam o dia inteiro lá e só se falava nisso, né? Aham. Só se discutia isso. E para nós foi uma satisfação muito grande, porque é um colégio do interior do Paraná, né? E que teve todo esse destaque nacional. Que incrível, é o DNA, né? É o DNA. DNA, Uhum. legal. A missão do Coltec, nós falamos aqui, era justamente essa de mostrar uma profissionalização, uma empregabilidade futura aos Também, também. adolescentes? Então, a gente gostava de pensar e de trabalhar da forma mais humana possível, aproximando também da questão profissional, né? Porque a gente sabia que o futuro deles não ia parar ali no ensino médio. Eles têm toda uma vida pela frente, eles estão começando, né, a sair para o mundo. Então, a gente gostava de trabalhar com valores, como ética, como nós tínhamos ali no Coltec, né, era uma sigla e a gente trabalhava com cada letra um dos valores, né? Então era bem interessante. Tinha organização, tinha tecnologia, tinha... Minha memória já não é mais tudo Que aquilo. isso, tá relatando muito bem pra gente, tá um espetáculo. Então era a experiência, Experiência. né? Então cada letra tinha um significado e a gente trabalhava esse significado com os alunos, Legal. incutindo valores também na Uhum. educação, né? Porque não adianta ser um profissional sem ter valores, sem ter sentimentos, sem colocar o sentimento naquilo que faz. Muito bem. Professora, quando nós falamos a respeito de orientação educacional, a senhora acredita que muito mudou e também com a sua experiência junto ao ensino médio para os dias de hoje, muita coisa mudou no ambiente escolar neste sentido? Olha, a gente tem percebido muitas mudanças e infelizmente nem todas são para o melhor, né? A tecnologia, lógico, ela veio para mudar muita coisa e ela é muito importante, mas não é só a tecnologia que importa, né? E hoje a gente percebe uma falta de socialização, né? Os alunos, se você vê, eu até brinco, as meus sobrinhos estavam aqui essas férias, e assim, às vezes estavam os 6 em casa e não se ouvia a conversa. Eu até Aham, brincava, parem de falar tanto porque a conversa de vocês está incomodando. aham. Mas cada um num celular ou num jogo ou assim, Individual. dispersos. Aham, então a gente tinha que achar atividades, às vezes eu levava no campinho para jogarem um pouco de futebol para ver se eles se eles interagiam um pouco mais, né? E assim a gente vê nas escolas também hoje. Então, um grande feito que eu percebo foi a proibição do celular na sala de aula,
não para evitar que a tecnologia fosse usada, mas para propiciar momentos de socialização maior entre os alunos. E a gente vê hoje, depois de algum tempo já dessa proibição, os alunos mesmos reconhecem que eles estão aprendendo mais, que eles estão conversando mais, que eles estão tendo mais tempo de socialização também, né? Então, isso é um fato marcante. E o fato dos pais, eu sou de uma época em que a mãe ficava em casa e o pai trabalhava, né? Pelo menos na minha família era assim, muitas famílias dos meus amigos também. Então, tinha um acompanhamento mais próximo da família, né? E hoje, por questões diversas, tanto o pai quanto a mãe trabalham fora, na maioria dos lares, né? E às vezes falta um pouco de tempo para dedicar aos filhos, né? Não porque eles não queiram dedicar esse tempo, mas é porque é tanta correria no dia a dia que isso acaba atrapalhando um pouquinho a convivência entre pais e filhos, né? E daí vem a importância da escola também em incutir valores. Tudo soma, né? Tudo soma, tudo soma. Interessante. Professora, falar sobre o adolescente, né, é algo tão complexo, mas pelo que a gente entende, os alunos que fizeram parte, o perfil dos alunos que fizeram parte do Coltec eram todos engajados, né? Tentavam ser o melhor, né? Período manhã, tarde, tanto que muitos ficaram empregados ali na própria instituição, né? Sim. A gente falava, deu problema no computador, chama os piá do Coltec, as meninas do Coltec. Normalmente eles tinham espaço como estagiários ali, né? Então eles estagiavam nos laboratórios e eles ajudavam inclusive os professores na sala de aula, porque nós somos de outra geração, né? Nós somos da geração que nasceu com a tecnologia. Então eles ajudavam inclusive os professores na hora que precisava ligar algum equipamento na sala, se dava alguma confusão ali, um já se prontificava e já vinha ajudar. Então eles vinham muito para o Coltec também pela parte técnica, por gostarem muito de informática. Né? Alguns achavam que a informática era mais assim para jogar, era para aprender jogos. Não era bem isso, era uma coisa bem séria também, né? Eles trabalhavam com programação, então isso exigia muita concentração deles. Era um perfil diferente, né? E muitos queriam também já iniciar na atividade profissional. Então, no colégio, nós tivemos o prazer de indicar muitos alunos para a região aqui. Nós tínhamos alunos que vinham de Irineópolis, de Canoinhas, né? Nós tínhamos alunos que não eram só de União da Vitória e Porto União, né? Eles vinham da região, Malé. Então, eles saíam às vezes 5 horas da manhã de casa para chegar às 7 e pouquinho ali no colégio. Então, tinha que valorizar isso também, né? E era com prazer que a gente indicava esses alunos para todas as empresas aqui da região. Então, quando alguém precisava de alguém da área da informática, ligava lá para o colégio, né? E depois com o curso de informática, de sistemas de informação, tudo ligavam também para de alunos da graduação, né? Então, às vezes a gente tinha que dizer, olha, infelizmente a gente não tem ninguém no momento, né? Ou eles estudam manhã e tarde, então só se fosse um trabalho no período noturno, né? As oportunidades apareciam. Apareciam, e sempre que possível a gente indicava. Então, quando eu estava ali no 3º ano, eles já começavam, eles tinham estágio para fazer também, né? Eles faziam estágio, eles indicavam melhorias em empresas, então já era um contato mais profissional também que eles tinham nas empresas. E isso a gente via que era muito importante para eles, eles cresciam muito, né? Então, quando a gente comparava aquele aluno que chegou ali no 1º ano, que estava saindo no 3º ano, era muito diferente. Legal. Muito diferente. Que bacana. Eles cresciam muito ali. Professora, eu estava pensando que a sua vida, a sua experiência profissional, ela foi pautada ali na Rua Marechal Deodoro, no prédio da instituição, a FACE, depois a Uniuv, junto do Coltec. Como é que a professora driblou ensino médio e aí à noite acadêmicos? Como é que era essa aventura, né, de transitar entre adolescentes e adultos, até pessoas mais experientes, né, que estavam fazendo a 2ª, 3ª graduação? Sim. Como é que funcionava tudo isso? Logo que veio, por exemplo, o curso de jornalismo, né, de RP, de publicidade e propaganda, que foram lá os primeiros cursos que começaram ali na Uniuv no início de 2000, ali da década de 2000, curso de turismo também, comércio exterior, né, foram os primeiros ali. A gente recebeu profissionais
para se atualizarem, para estudarem, para fazerem a graduação, uma segunda ou terceira graduação, como você falou, e alguns até a primeira graduação já atuavam no mercado de trabalho, já atuavam como jornalistas, mas sem terem aquela formação acadêmica, né? Então eles traziam muito da experiência profissional para a experiência acadêmica. E era assim um contraste grande com o ensino médio também, né? Era outro tipo de interesse, né? Eram adultos. Era um interesse mais focado na profissão, mas era muito gostoso de trabalhar. Públicos diferenciados, Públicos diferentes, né? Interesses acredito diferentes, que isso maturidade, engrandece a gente, né, professora? Engrandece. A gente aprende muito. Com certeza. Não há melhor forma de aprender do que ensinando. Legal. A gente aprende muito. Uma que a gente tem que estudar muito, e outra que a gente troca experiências com as pessoas, né? Então, quando eu sou professora numa sala de aula, eu tenho 20, 30, cheguei a ter 60, não, 80 e poucos alunos numa sala. Então, pense a troca que isso proporciona, né? Maravilha, eu recordo as aulas de jornalismo, publicidade, relações públicas, fechava isso, praticamente 80 alunos, era incrível, uma sala gigante. Sim. E a gente trocar experiências com muita gente, não só aqui do Vale do Iguaçu, mas da região. Incrível, é algo que a gente vivencia e que a gente lembra pro resto da vida, não é? Muito legal. Sim, com certeza. Então, de certa forma, quando começaram esses cursos que nós tínhamos uma população mais adulta, já com uma experiência maior, profissional, essa troca era ainda maior, porque nós tínhamos a experiência acadêmica e vocês tinham a experiência profissional. Né? Então, traziam isso para a sala e a gente tentava intermediar essa aprendizagem usando tudo isso. Bacana. Muito importante. Professora Simone, seriam os colégios técnicos responsáveis pela empregabilidade, se de repente fosse adotado, Brasil afora, mais implementações de algo como o Coltec, a gente citou também o Instituto Federal do Paraná, seria interessante? Sim, com certeza. Para o ensino médio? Para o ensino médio, sim. Eu gosto de pensar que é uma forma de levar o aluno já para a experiência profissional, para que ele tenha condição de já ter uma formação que possa dar a opção dele de escolha mais para frente, para uma graduação, né? Não que ele tenha que parar no ensino técnico, mas que ele possa continuar. E nós temos hoje uma carência muito grande de profissionais também, né? Se diz, não tem emprego. Tem emprego, tem trabalho, mas às vezes não tem pessoas com aquela formação necessária, né? E nós temos também, por outro lado, muitas pessoas que precisam começar a trabalhar muito cedo para ajudar a família e acabam tendo que largar os estudos. E eles acabam largando ali, às vezes no final do ensino fundamental, ali no 9º ano, né, com 13, 14 anos, ou no final do ensino médio. Então, se eles tivessem a oportunidade de ter um início profissional ali, para que eles conseguissem, de repente, um emprego, para conseguir financiar uma graduação, né? A gente sabe que a situação da maioria da população brasileira não é tão privilegiada a ponto de poder se dedicar só aos estudos até terminar uma graduação, né? A maioria precisa trabalhar. Ali na Uniuv nós tínhamos, a maioria dos alunos precisava trabalhar para manter seus estudos. Então, se o ensino técnico médio consegue proporcionar essa oportunidade para eles, né, a condição deles irem para frente estudando talvez seja melhor, mais fácil para eles, né? Talvez as chances sejam melhores de conseguir estudar e avançar mais na profissão. Com certeza. Nós falamos no início sobre a professora Kelly, queridíssima. Grande beijo para ela, deve estar acompanhando aqui a entrevista com a gente. Vocês trocam muitas informações? As irmãs? Sim, enquanto irmãs, enquanto educadoras? A gente conversa bastante. Às vezes a gente até combina de hoje não. Pula. Vamos deixar o trabalho de lado, vamos focar só família, só sobrinhos. Mas assim, a Kelly, eu já estou aposentada, então eu tenho um pouco mais de tempo livre, né? Não parei totalmente. Assim, parei com a parte da educação, mas continuo com os meus hobbies ali trabalhando. E a Kelly tem uma vida muito ocupada por conta de ser vice-diretora ali da Unespar, e agora toda essa mudança que está acontecendo por conta da incorporação, né, ela está bastante ocupada, então a gente não tem mais tanto tempo para conversar, assim, para trocar ideias. Mas o WhatsApp funciona. Eu confesso que se for urgente, ligue, porque não olho todo dia, sabe?
eu não gosto de me sentir muito presa à tecnologia, então Entendo. não estou o tempo todo olhando, né? Super respeitado, né? Cada um com a sua. E é bom que cada pessoa. É plural, né? Que as Uhum, pessoas tenham uhum, essa liberdade, não é, uhum, uhum. professora? Sim, sim. Que É. bacana, as irmãs, né, muito reconhecidas aqui. A professora Kelly, uma pessoa que já nos auxiliou em muitas reportagens, também como orientação dentro da sua linha de pesquisa, Uhum. uma pessoa muito querida. E que bom que tem essa referência, né, que podem trocar informações, não é, Sim, sim, professora sim, Simone? sim, com certeza, Que com certeza. bacana. A professora falou que está aposentada. É Uhum. isso? No atual momento? No atual momento, eu me aposentei em 2023, depois de 34 Recente. anos, 34 anos dedicados à educação. Legal. Me aposentei ali na Uniuf, né, como pró-reitora de ensino, professora, e ah, desde então tenho me dedicado a alguns hobbies só, não tenho mais trabalhado com educação, tô dando um tempo. Agora deu curiosidade. Quais hobbies? Eu gosto muito de trabalhar com artesanato, Ai, que então costura incrível. criativa, patchwork, então, até faço parte ali do grupo da, do espaço União Feita à Mão, né, de Legal. artesanato da prefeitura, que tem um espaço ali na estação. Então, faço parte daquele grupo e estou sempre por ali também colaborando. Me elegendo coordenadora do grupo esse ano. Uau! Tá vendo como deu resultado? E olha como a arte é importante, né? É, é. Está se dedicando, pode se Uhum. dedicar para isso. Que bacana, professora. E é possível acompanhar os trabalhos todo sábado, é isso? Sim, sim, sim. No artesanato ali, a loja funciona todos os dias. Todos os Todos os dias. dias, aham, de segunda a sábado. Né? E eu fico ali toda quinta-feira à tarde, cuidando. Bacana. Vamos A gente conferir. passa uma tarde ali. Apareçam, tem muitas coisas bonitas por ali. É fácil o trabalho manual, artesanal, também é dom, né? Exige tempo, Aham. né? Exige tempo, exige dedicação, mas é muito gratificante. É uma fonte assim é uma forma de aliviar o estresse, sabe? E é tão gostoso você ver alguma coisa que você produziu ali pronta e que as pessoas gostam e que faz bem, né? Dar um presente para alguém que você mesma fez, isso é muito, muito legal. Eu gosto Incrível, bastante. né? Feito à mão. Professora, nós falamos sobre desafios, sobre gratidão, que a profissão ela traz esses elos, né, de amizade. Mas a senhora citou no início também que é um pouco estressante, né, em alguns momentos. Uhum. Quando a gente fala em estressante, está aquém a educação ainda, Brasil afora, mundo afora do que deveria ser? Nossa, que pergunta difícil. É, existe o estresse positivo e o estresse negativo. O estresse Aham. positivo é aquele que te faz querer mais, querer melhorar, né? Isso é bom. É um desafio, te faz avançar, né? E o estresse negativo, que é aquele peso que às vezes não faz tão bem para a saúde da gente, né? A educação sempre pode melhorar. Eu Uhum. acho que nós precisamos muito de investimento na educação, tanto no Brasil quanto em outros países, né? A gente vê exemplos de alguns países como a Coreia, a Finlândia, e quando começaram a investir mais na educação, quando começaram a valorizar mais a educação, conseguiram avançar muito, progredir muito, né? Desenvolver muito. Então, a gente percebe que a educação está na raiz disso, né? Quanto mais se investe, quanto mais se valoriza a educação, melhor o país vai ser, mais condições vai ter, Uhum. né? Então, é importante e sempre pode melhorar. Então, a gente pode dizer que está aquém, porque sempre existe campo para avançar, para melhorar, Aham, né? Para aham. investir mais. Nós temos países que servem de inspiração para o Brasil na educação? Temos sim, temos. A Finlândia, por exemplo, né, tá aí. Tem alguns testes internacionais que são feitos e que comparam, né, como os países estão, eh, com o PISA e outros testes internacionais. Então, isso é para a gente ver como que os outros países estão trabalhando, por que que eles estão se saindo melhor que a gente, Aham. né? E o que que pode ser aproveitado da experiência deles. A gente não pode trazer tudo como um pacote, como às vezes já foi feito, a gente sabe, né, na história da educação, que às vezes se adota o que um outro país faz, exatamente como é feito lá e tenta aplicar aqui. E são pessoas diferentes, são culturas diferentes, então não funciona da mesma forma, Aham, né? O que aham. funciona para A não vai exatamente funcionar da mesma forma para B. Concordo.
Então tem que haver esse estudo, essa adaptação, e ver o que exatamente pode ser aproveitado, né? Então não copiar exatamente o que foi feito, Aham. mas pensar na nossa realidade, o que pode ser aproveitado, o que pode ser desenvolvido, né? E nós temos grandes educadores no Brasil também que poderiam ser melhor ouvidos e melhor aproveitados, né? A gente também pode servir de experiência para outros países em Com alguns certeza, pontos, professora? com certeza, com certeza, com certeza. Também, Podemos sim. também Aham. estamos avançando, né? Estamos. Devagarinho, mas estamos. Aham, aham. E que bom que a gente consegue acompanhar esses avanços também, né? Sim, sim, com certeza. Bacana. Professora, quais seus planos? Professora Simone Santos Jungs, nos próximos anos. Olha, eu gosto muito de viajar. Então, Uau! eu tenho aproveitado meu tempo também entre o Espaço União, feito à mão, ali com artesanato, viagem e também cuido da minha mãe. A minha mãe está com 81 anos, moro com ela. Qual o Então, nome dela? Sueli. Sueli! Sueli. Beijo, dona Sueli! Então a gente mora junto, então eu Que faço companhia para delícia! ela faz companhia para mim. Às vezes viajamos juntas, às vezes ela não Uau! quer, daí ela fica em casa. Mas a gente vai para algum resort, vamos para Piratuba, vamos para Machadinho, vamos para Curitiba. Então a gente dá umas passeadas, né? Que agora eu Legal. estou planejando com uma amiga uma viagem internacional. Ia te perguntar exatamente isso. Qual o próximo destino? Olha, a gente quer fazer Inglaterra, Itália e Legal, França. legal. Professora de inglês já aproveita, né, Aham, também. aham. Não pretende seguir com línguas futuramente, novamente, professora? Eu não vou descartar essa possibilidade. No Ó, momento, estamos não. prevendo. Eu participo às vezes de bancas de concurso da Unespar, sabe? De Legal, teste legal. seletivo, né? Eles me convidam e até pro último que teve para língua inglesa me convidaram para fazer o teste para eu participar. Eu disse, olha, ainda não, ainda está muito recente a Aham, aposentadoria, eu quero aham. descansar mais um pouco. O fato de não ter assim horário fixo estabelecido para fazer as coisas, isso é muito bom por enquanto. Seria este o mote da aposentadoria? A gente não ter essa rotina já estabelecida? Porque Uhum, muitas vezes a gente faz, no seu caso, mais de 30 anos, sempre o mesmo horário, mesma sim. atividade, o seu trabalho requer. Trabalhou à tarde e à noite, Aham. né? Nos meus momentos assim mais estressados, eu dizia, meu Deus, se eu soubesse que ser professora significava levantar às 6 da manhã, eu não teria escolhido essa profissão. Eu não sou uma pessoa Aham, muito diurna, sabe? Eu não aham, sou aham. muito. Eu gosto de trabalhar até tarde da noite, mas não gosto de levantar Eu muito sou cedo. noturna também. É, eu sou noturna, Já totalmente noturna. vespertina e noturna. Aham, Aham. é, bem isso. Então eu brincava, né? Se eu soubesse que ser professora era levantar cedo todo dia, eu não teria escolhido essa profissão. Mas teria caído do mesmo jeito na profissão. E o que dificultava um pouco era o fato de o Colteg começar bem cedo e a faculdade terminar um pouco mais tarde, né? A gente Isso. chega em casa com toda aquela adrenalina, você não consegue chegar em casa às 10h30, 11 horas da noite e já dormir, né? Então ia dormir 1 hora, 2 da manhã, e daí 6 já tinha que estar de pé. Então esse sono Gente. fazia falta. Então eu Aham. aproveitava no fim de semana. E enquanto aluno, a gente espera que o professor entre na sala de aula sempre. A gente podia estar com sono, mas o professor sempre tinha que estar Aham. inteiro, E né? bem-humorado. E bem, olha a responsabilidade que é. Sempre E de bem com a bem-humorado. vida, É, né? então é uma coisa que a gente tenta fazer, né? Deixar os problemas da porta da sala de aula para fora. Aham. Porque, como todas as pessoas, a gente também enfrenta dificuldades às vezes, né? Tem Certo. problemas. Mas, assim, tinha que ficar da sala de aula para fora. As nossas dores, os nossos problemas, né? Então, às vezes a gente não conseguia esconder tão bem, mas a gente tentava estar sempre o mais bem-humorado possível, porque sabia da nossa responsabilidade com os alunos, né? Eu pensava muito nos alunos da noite, da graduação, que vinham de fora. Então, eu Aham. pensava, meu Deus, eles saem de casa às 5, depois de trabalhar muitas vezes o dia todo, né? Saíam correndo do trabalho sem ter tempo de comer Aham. direito para chegar na faculdade às 7, sair às 10h30 e chegar à meia-noite, 1 hora em casa, para daí levantar cedo no outro dia e trabalhar também. Correria, né? É, isso sem contar o risco de enfrentar a estrada todo dia, né? E Uhum. não era assim, um dia na semana, eram todos os dias da semana, todos os meses, durante 4, 5 anos, conforme o curso. Isso. Né? Então a gente tinha que valorizar muito esse aluno. Eu lembro sempre de uma aluna que eu tive no curso de secretariado executivo. Uma vez ela me chamou na carteira para fazer uma pergunta, eu fui lá e dela foi mexer na bolsa, tinha uma lanterna na bolsa Aham. dela.
Eu disse, mas por que que você carrega uma lanterna na bolsa? E aí? Daí ela disse, professora, eu moro em tal lugar e quando eu desço do ônibus eu tenho que andar 1,5 km no meio do mato até chegar na minha casa. Então Nossa, eu tenho que levar a lanterna para enxergar o caminho. quanta história. Então, assim, aquilo me emocionou tanto e ficou assim tão. Marcou tão profundamente que eu pensei, meu Deus, eu tenho que dar a melhor aula possível. Porque olha o sacrifício que essa pessoa faz para chegar na escola, né? Para chegar na faculdade. Aham, Então, aquilo me emocionou, me marcou bastante. Né? O sacrifício que muitos fazem para conseguir chegar na graduação. com Por isso certeza. é que ela fala de às vezes, o ensino médio, junto com o técnico, ajudarem essas pessoas, né? Que não precisam fazer sacrifícios tão grandes assim. Que possam ter uma vida mais fácil um pouco, Com né? Menos certeza. pesada. Com Né? certeza, professora, disse tudo. Se for para deixar um recado para os seus amigos, colegas, a família, Coltec, qual recado a professora deixaria a eles? Nomes em particular? Alguém que marcou a sua trajetória? Fique à vontade, aproveite esse Olha, espaço para falar do Coltec. eu agradeço muito a todos os profissionais do Coltec, toda a dedicação deles, né? A amizade com que me trataram, a forma como me acolheram no colégio, que sempre colaboraram comigo. Eu, às vezes, fico assim um pouco, não vou dizer arrependida, mas eu tenho um certo remorso, porque a minha aposentadoria foi anunciada no dia 13 de fevereiro de 2023. Aham. E nós estávamos começando uma semana pedagógica da Uniuv no Cine Luz. Então, eu estava no palco falando sobre a semana pedagógica e falando com todos os professores ali. E quando eu terminei, que eu ia descer, o Lúcio, que era o reitor, falou: Não, você não vai descer ainda. Ah, e aí? E daí ele anunciou minha aposentadoria, ele tinha assinado naquele dia. Eu sabia que estava para sair porque eu tinha feito o pedido em novembro do ano anterior. E eu fiquei assim, então, sem fala, fiquei sem fala, eu não consegui me despedir direito das pessoas, sabe? Entendo Então, perfeitamente. assim, foi um prazer muito grande trabalhar todos esses anos, tanto no colégio quanto na graduação, com cada professor, cada pessoa que passou pela minha vida, cada aluno que passou pela minha mão, né? Se eu não pude entregar tudo que eu queria, ou tudo que esse aluno precisava, ou tudo que esses professores precisavam, né, eu fiz o melhor que eu podia naquele momento. Então, eu agradeço muito por todos que passaram pela minha vida nesse período. Ah, que incrível. Ser grata é muito bom. Não é, Uhum. professora? E É. saiba, professora Simone Santos Jungs, até me arrepia aqui, porque todas as vezes em que a gente teve aula com ela, enquanto acadêmico, e certamente os estudantes do ensino médio tiveram aulas muito proveitosas e aulas muito dedicadas, porque tudo que a professora Simone faz, a irmã dela, a Kelly, também é toda dedicada, é toda pautada, é toda pensando no próximo, e Uhum. isso faz toda a diferença. Tenho certeza que tudo isso veio da dona Sueli, que está acompanhando a Também. gente, que foi uma exímia professora e que lhes Meu ensinou pai esse também foi um caminho, grande e o seu exemplo para pai nós. também, né? Meu pai foi um Então a gente é exemplo. reflexo da família também, né, Uhum, é. professora? Nos últimos anos ali na Uniuv, eu trabalhei muito próximo da professora Juliane Boico, que Aham. hoje é a pró-reitora de ensino, da professora Ângela Fará, que é a diretora acadêmica hoje, Uhum. cargo que eu também ocupei antes de ser Legal. pró-reitora de ensino, e da professora Lisandra. Então, nós éramos uma equipe ali, né? Professora Lisandra Kaminski, Moreno, e elas ficaram mais próximas de mim. Nós ficamos mais próximas porque trabalhávamos na mesma sala nos últimos anos. A Juliane e a Lisandra desde 2017 até Aham. 2023, bem próximas ali, além de colegas já como professoras muitos anos antes, né? Nos últimos 6 anos ali, nós trabalhamos diariamente juntas e discutindo problemas e soluções para tudo, né? Inclusive o ensino, o EAD nosso, nós chamávamos de semipresencial também, porque ele tinha uma carga horária presencial para todos os cursos, saiu dali do nosso grupo. Né? Aham. Todo aquele projeto foi dali e, graças a Deus, foi muito bem sucedido. Já foi levado até para sete,
né? Secretaria de Tecnologia e Educação. E para a sede também. Então, assim, é uma coisa que já está se espalhando, né? E saiu do nosso grupo ali, lógico, com o apoio da reitoria, do Alisson e do Lúcio ali. Primeiro o Alisson como reitor, depois o Lúcio como reitor também. Então, a gente sempre teve muito apoio deles, né? E isso fez com que o nosso trabalho também conseguisse se desenvolver bem, né? Com certeza. Então, elas também foram muito próximas de mim, assim como a professora Patrícia, que ficou diretora do colégio. Antes da Patrícia, o Perotti, né? Aham. Perotti, que também sempre bem-humorado, sempre divertido e muito querido. Então, todos os professores, enfim, né? Todos os colegiados de que eu fiz parte. Uma época eu fui coordenadora, inclusive, do curso de turismo, Exatamente. vice-coordenadora. Aham. Então, assim, foi muito gratificante. E foi triste vendo, triste e ao mesmo tempo satisfatório, alegre ver quando eles começaram a sair, né, um por um, porque foram se aposentando. Então, era triste porque a gente perdia um pouco da convivência, mas também contente porque eles tinham concluído uma etapa da vida deles, estavam começando uma nova etapa, né? Como eu agora saí e estou numa nova etapa da minha vida. Com certeza, e que deixa uma importância muito grande. Uhum. Vem cá, professora, uma vez professor, sempre professora, hoje ligada ao Sempre. artesanato. É a professora Simone? Sempre, Onde quer que esteja? Uhum. Ainda, às vezes, eu tô Ah, andando na rua, alguém fala, professora, eu já olho porque aham, acha que é comigo, né? Às vezes é, às vezes não. aham, aham. Uma Falou vez, é sempre, professora, não já é sabe. chamada pelo nome, né? Pela Professora, profissão. prof. Aham, prof. Que Prof. legal, que incrível, Professora. que incrível. Hoje ouvimos a professora Simone Santos Jungs. Professora, queremos agradecer toda a sua importância junto ao Coltec, junto à atividade educacional aqui do Vale do Iguaçu. Obrigada por compartilhar conosco parte da sua história. Seja muito bem-vinda a estar aqui no estúdio em outras oportunidades. Obrigada mais uma vez. Gratidão, Simone Santos Jungs, prof. Simone, Ai, obrigada. obrigada, Vanessa. É muito bom falar com você, estar aqui participando, né? Ter esse reconhecimento, porque é uma forma de reconhecimento do trabalho da gente, né? Fico muito contente com isso, agradeço muitíssimo o convite, né? Foi muito bom relembrar o Coltec, né? E relembrar a Uniuv. São memórias muito boas que a gente tem lá, né? As melhores memórias. Eu gostaria também de fazer uma homenagem para a Isabel. A Isabel foi a secretária do Coltec a vida inteira. Infelizmente, ela não está mais conosco, né? Mas ela teria muitas histórias para contar também para vocês. Exatamente. Então, fica um grande agradecimento para a Isabel, para todos, né? Que passaram por nós. Especialmente para você, professora. Obrigada. Mais uma vez. E nós retornamos com uma próxima entrevista com pessoas incríveis, assim como a professora Simone aqui junto com a gente. Grande beijo e até lá. Tchau, obrigada.